Muito bom dia, Ale Lima na área, diretamente do centro da cidade. Pegar uma brechinha aqui rapidinho do trabalho para dizer para vocês o seguinte: você lê a Bíblia? Porque eu leio a Bíblia. E vamos a mais um episódio de Eu Leio a Bíblia. E você? Ontem nós falamos sobre a passagem de Jesus em Jerusalém. Lembra disso que eu falei para vocês sobre a passagem de Jesus? Que ele entrou montando um jumento e aquele alvoroço do povo. Isso está escrito em Mateus, em Marcos, em Lucas e João. Beleza, agora eu vou falar sobre a passagem sobre a mulher da hemorragia. A mulher que ficou hemorrágica durante décadas, ela tinha hemorragia e nada passava. Então eu vou contar essa história para vocês, que está na palavra. Então a história começa assim. A história da mulher com fluxo de sangue ou hemorragia é contada em 3 dos evangelhos do Novo Testamento, ou seja, não é no Antigo, é no Novo, tá? A versão mais detalhada dessa situação da mulher da hemorragia está em Marcos 5, 25 a 34, mas ela também aparece em Lucas 8, 43 a 48 e Mateus 9, 20 a 22, beleza? Aqui está o relato de Marcos 5, 25 a 34. Aconteceu que uma mulher que havia 12 anos de hemorragia, vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, nada a pior, tendo ouvido falar a respeito de Jesus. Ou seja, a mulher tinha hemorragia e por algum motivo alguém falou de Jesus para ela. Veio por trás entre a multidão e tocou-lhe a veste, porque dizia, enquanto ela estava chegando perto de Jesus, se rastejando, ela dizia o seguinte: se eu apenas tocar sobre as suas vestes, eu ficarei curada. Ou seja, se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. E logo que se estancou a fonte do seu sangue, você vê, ela conseguiu tocar em Jesus, tocou na roupa de Jesus, na parte baixa da roupa de Jesus, o sangue parou. Olha só que mistério, o sangue parou. E logo que se lhe estancou a fonte do seu sangue e sentiu o corpo estar curado do seu flagelo. Jesus sentiu na mesma hora que alguém tocou ele. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saía poder, ele sentiu que saía poder dele, né? Ele voltou-se para o meio da multidão e perguntou: quem me tocou as vestes? Responderam os seus discípulos: não, Jesus, ninguém, tem uma galera aqui, tem um monte de gente. Quem foi que te tocou? Vês que a multidão te aperta e perguntas: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostou-lhe diante dele e declarou toda a verdade. E ele disse: filha, não fui eu que te curei, foi a tua fé que te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Os pontos principais dessa história é o sofrimento dessa mulher que tinha hemorragia durante 12 anos. Ela sofria com a doença há 12 anos, além da fraqueza física e da falência financeira por gastar tudo com médicos, que a lei da época, que está lá em Levítico 15, a considerava cerimonialmente impura e o que isolava totalmente da sociedade do templo. Mas a atitude da fé foi determinante. Ela rompeu a barreira da multidão, rompeu o preconceito social para tocar apenas na orla das vestes de Jesus, acreditando piamente na cura. Ela teve fé que ela ia ser curada. E a resposta de Jesus, lógico, foi: Jesus não apenas a curou fisicamente, mas fez questão de parar, chamá-la de filha, restaurando a sua identidade e dignidade em público e declarar que a fé dela que havia salvado ela. Isso é muito interessante na Bíblia, é muito, cara, olha, vocês têm que ler a Bíblia. A passagem sobre os milagres de Jesus na Bíblia eu vou contar no próximo vídeo e vocês fiquem de olho, porque eu leio a Bíblia e você lê a Bíblia. Até o próximo vídeo.